Olá, estamos começando aqui mais um Conectando e Desmistificando a Reforma Tributária. Eu e Lima, Super Lima, aquele cara que sabe tudo. E, pessoal, é muito importante para nós aqui lembrar vocês, se vocês quiserem o Conectando e Desmistificando aí na sua empresa ou no seu evento, Lima, como é que eles fazem? Entre em contato com a gente que nós estamos à disposição para te atender e procurar promover aí essa questão da reforma tributária e divulgar bastante, né? E vocês vão ter essa pessoa maravilhosa aí com você. E vamos lá, Lima. Olha, né, o tema de hoje, né, que nós estamos trazendo aqui para que possamos levar um pouco de informação, né, para os nossos espectadores aí, que trata do comitê gestor. Nós temos a PLP 108 que instituiu o comitê gestor, porque nós não temos mais aquele conceito, né, que cada estado, cada município vai receber a tua arrecadação. Ela vai toda para um ente, esse ente faz a distribuição. Para que nós possamos ter, né, regras que prevê aí todas as regras de como tudo isso vai acontecer, principalmente porque quando nós falamos do CBS, até é mais simples, porque isso é do governo federal. A parte dele lá já está bem adiantado. Quando nós falamos do IBS, aí nós já estamos num território mais complexo, são 27 estados e mais de 4.500 municípios. Então, fala um pouco para a gente em que pé que está, né? Porque nós já estamos com o caminhão na estrada, as coisas já estão acontecendo e o poder que esse comitê tem vai ter um poder muito grande, uma relevância muito grande, um impacto muito grande principalmente nesse início aqui da reforma tributária. Depois também, é óbvio, mas agora tem um peso maior. Então, eu queria que você falasse um pouco de tudo que está acontecendo, posicionasse todo mundo aí sobre como é realmente a estrutura desse comitê. Vamos lá. Então, só vamos contextualizar e entender a estrutura. O IVA dual foi criado, né? Dentro dele está contido a parte federal, estadual e municipal. A parte federal, que é contemplada no CBS, está, de fato, mais adiantado, mais organizado, mais estruturado, porque é um ente só, que é o governo federal, que cuida dessa parte do tributo. Que é o pai das crianças. Né? Exatamente. E lembrando que o comitê gestor e a parte do IBS, que trata, que substitui o ICMS e o ISS, vai agregar, vai contemplar dentro de uma legislação só, que hoje são 27 legislações estaduais e 5.500 e tantas. 4.500 mais ou menos municípios, então vai dar 4.500 legislações municipais. Enfim, juntando tudo isso, você vai compilar tudo isso numa legislação única. É coisa pra caramba. Assim, isso já temos uma evolução e uma simplificação. Mas essa estrutura é a administração do IBS, que é a outra parte do IVA, vai ser administrada por um comitê gestor, que foi, como você disse, instituído na PLP 108, que ainda não foi aprovada. Né? Incrível, hein? Então, assim, já o caminhão está andando, como você disse, né? A estruturação do CBS já está toda adiantada, porque lembrando que o ano que vem... Mas se não foi aprovado, peraí. Tem valor legal esse comitê? Então, mas eles precisam fazer a coisa funcionar. Então, a parte do IBS ainda não está bem desenhada. Tanto é que, como eu disse, a parte federal já está bem adiantada e bem desenhada, tanto é que o ano que vem você tem o destaque de 1% lá sobre o faturamento, né? Mas que vai impactar dos dois lados, né? Tanto o CBS como o IBS. Não, na verdade ali é para você descobrir a alíquota, né? Sim. Eles vão identificar dentro de um percentual mínimo qual vai ser a projeção e o potencial de arrecadação. Mas voltando ao IBS, você tem o comitê gestor, que é formado por representantes dos estados e representantes dos municípios. São 54 cadeiras, né? 27 para os representantes dos estados e 27 para os representantes dos 5.000 e tantos municípios. Eu vejo que nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão aí tendo os estoques de crédito tributário, as pessoas que fazem a gestão hoje pelo sistema atual do crédito e que gera até um mercado paralelo, e nós temos o conceito de crédito na reforma tributária, que ele tem uma pegada não tão diferente, mas mais relevante, porque ele vai se tornar algo que vai ser muito importante para o dia a dia, porque ele que praticamente vai determinar o recolhimento, o caixa da empresa. Fala um pouco para nós, para a gente se situar dentro desse cenário, porque tem
bastante coisa aqui para a gente conversar. Vamos lá. Vamos lá. Como é uma mudança, a reforma tributária traz uma mudança conceitual importante, ou que é a da não cumulatividade plena. E isso é uma novidade, né? Porque tudo vai gerar crédito, praticamente tudo, né? Tudo que dá crédito gera crédito. Exatamente. Então, assim, as empresas não estão habituadas com essa, e seja a empresa grande, pequena, ela não está habituada a tratar desse sistema. Porque até hoje você vê que aquele conceito que só toma crédito quem insumo. Isso já foi embora. Isso já foi embora, acabou. Até isso era uma polêmica importante, judicializava-se demais, e um dos objetivos da reforma foi acabar com essa judicialização. Então, assim, a não cumulatividade plena, o que é de fato uma operação que você tem que tomar cuidado, porque o impacto do crédito que você vai gerar na compra, né, ou da empresa, vai resultar no imposto que você vai pagar no final do mês, né? Ou, enfim, no split payment, mas aí são outros detalhes. Mas a forma que você revisar os seus... No momento que você revisar seus custos e a forma que você identificar o que vai dar crédito ou não, isso você vai ter que trabalhar, isso vai refletir no seu preço, mas também no imposto que você vai pagar. E também no fluxo de caixa, né? Então, vamos lá. Então, vamos ordenar o nosso raciocínio. Para mim ter o crédito, estou na reforma tributária, gente. Já estou lá, 2026, né? Aí começou. Eu tenho o fornecedor que eu pago, e no momento que eu pago, se ele me der crédito, eu já tenho direito a ele. Tem direito a ele. Então vamos falar um pouco do fornecedor. Qual o impacto que o fornecedor tem no número final? Como que funciona? Não, no número final, porque assim, a primeira coisa tem que saber quanto custa o produto sem o tributo. Isso porque o tributo vai ser calculado por fora, certo? Então, esse resultado, esse calculado por fora, na compra, se você tomar crédito, vai te dar um resultado. Se você não tomar, vai te dar outro, né? Então, você comprou um produto que ele não te dá crédito, ou de uma empresa que não te dá crédito, por isso que a gente fala tanto de revisão de fornecedores, análise dos custos, né? Cálculo por fora. O Simples Nacional é um exemplo. Então, o Simples Nacional, aquela empresa que está no meio da cadeia, é importante ela analisar se ela vai gerar crédito ou não, porque o cliente dela, né, para quem ela vai vender ou prestar serviço, vai gerar crédito, vai precisar do crédito para reduzir o tributo dela. Então, isso vai ser uma negociação e uma análise individual por fornecedor, para que você tenha um menor impacto e o impacto tributário. Vamos lá e começa a entrevista. Bom, vamos lá, doutor Otávio, mais uma vez, acho que dando continuidade no papo que a gente teve no primeiro bloco, né? Acho que foi interessante essa contextualização, mas toda a parte trazendo para a reforma tributária, né, e associando a tecnologia, nós vamos ter um período de transição longo. Acho que essa questão é muito importante. Queria ouvir do senhor como entende essa questão de oportunidades e também de complexidade, porque a promessa é simplificação, né? Mas toda essa complexidade que a transição vai trazer, principalmente, eu acho que na parte federal vai ser mais simples, pelo menos é o que demonstra, mas na parte estadual e municipal, que é do IBS, a gente vai ter uma grande complexidade e muito litígio, alguma questão, alguma coisa nesse sentido, sim, né? E, por fim, depois a gente trazer um pouquinho dos créditos, todos esses créditos que nós já temos hoje, como é que nós vamos trabalhar com isso aí? Vamos perder tudo isso? E até porque também são dois regimes simultâneos. Né? Simultâneos, né? Então vai lá. Me parece que a agenda do tributarista vai estar tomada por essas questões nos próximos anos, né? Me parece que é o grande assunto, realmente, porque esse assunto, a gente costuma dizer também, né? Quando a gente olha a transição, reforma tributária, parece um assunto só tributário, mas ele está longe de ser só tributário. Perfeito. Né? Ele acaba impactando em todos os setores de uma empresa. A sociedade como um todo, porque eu costumo dizer, eu acho que vai existir uma reprecificação no mercado, de certa forma, né? Porque os agentes econômicos vão ter que lidar com as novas formas de tributação. Serviços é um caso clássico, né? Tudo realmente, é feito para ela, né? Tudo é feito para ela. Eu acho que o efeito econômico futuro vai ser positivo, tenho essa esperança realmente, né? E assim, espero que de fato aconteça, mas vai ter que ter, então a economia vai sentir, a sociedade vai sentir e as empresas vão sentir muito, né? Porque falando já da transição e o que a gente tem agora para fazer, né? Primeiro de tudo, a complexidade realmente ao longo desses anos vai continuar, né? A tributária, é verdade, né? Eu acho que vai ser a federal, ela vai ser a mais fácil de ser implementada,
porque de fato é o ente federal ali que vai regular, regras aparentemente mais consolidadas, 27, 26 eu vou ter a alíquota teste, 27 eu viro a chave já, né, do PIS/COFINS para a CBS, então eu acho que vai ser mais tranquilo. Mas o ICMS é só 2033. E começa a 10%, 20%. Você está com 10% de IBS e ainda com 90% da... E vocês imaginam isso num cenário... O normal já vai trazer muita confusão, mas imagina um cenário como é o cenário de grande parte das empresas, principalmente das mais estruturadas, que tem regimes especiais em vários estados, operam com, né, benefícios fiscais, né, no Espírito Santo, em Goiás, Santa Catarina, nos vários estados que concedem. Você imagina como que é essa transição, esse cálculo econômico também. Quando é que eu viro uma chave, inclusive logística, né? Vai fazer sentido eu ter essa indústria em Goiás? Vai fazer sentido eu ter esse centro de distribuição dessa forma? Que a tributação transmuta totalmente, que passa para o consumo. Então, essas questões logísticas vão ser muito relevantes, né? É verdade. E você sabe que a gente tem trabalhado muito lá no escritório, também com uma visão um pouco diferente, de não ser só uma assessoria teórica, mas assim, como nós conseguimos ajudar a empresa a navegar em todos os reflexos que ela de fato vai ter, porque a tributação, a mudança de tributação é o ponto zero realmente disso. Mas, como é que meu sistema vai estar adequado? Isso é uma primeira dúvida que as empresas... Isso daí já tem que ser para agora, porque 26 já vem a alíquota teste. Né? E já tem reflexo, destaque né? na nota. Quem não fizer destaque na nota vai ter dificuldades seríssimas. Exatamente. Né? Mas mais do que isso, muitas empresas que nós trabalhamos, são contratos de longo prazo. Como é que o preço do serviço ou do produto vai sofrer esse reflexo dessa mudança tributária, né? Eventualmente do PIS/COFINS? Caso do serviço é um caso clássico. Afetou a margem, o contrato lá atrás previa mais 10 anos, sei lá, e a margem foi afetada. Vai precificar ano a ano. Ano a ano. Tem que fazer o estudo ano a ano. E eu tenho que combinar com os russos, né? Meu cliente tem que estar lá e falar, eu entendi o que você falou. E muitas vezes, e a grande questão, né? O contrato precisa alterar, mas a gente precisa entender que a lógica vai mudar, porque o sistema vai trabalhar com preço líquido, né? Essa é uma questão importante, que é a mudança. Nós estamos num sistema que faz 50 anos que é do mesmo jeito. Exato. Né? Com todas as mudanças, as evoluções, mas a mudança do cálculo, com tributos sendo calculado por fora, a cabeça tem que mudar. Tem que mudar. Né? Então, Isso é uma mudança boa, muito boa. Não, né? Veja, a gente até colocou em algumas das nossas apresentações, do nosso podcast, até um exemplo de como é o cálculo, como um modelo bem simplista, claro, mas no cálculo por fora. Porque tem muita gente, e o senhor colocou muito bem no outro episódio, que a grande maioria das empresas não tem compliance, não é organizado nesse detalhe, né? E na minha expectativa, na minha visão, simplesmente hoje ele vende por 100, ele vai colocar alíquota. Exato. Esse ele tá sujeito a ficar fora do mercado. Né? Com certeza. Então acho que ele tem que entender que ele tem que mudar a cabeça dele, recalcular, tirar os tributos do preço, né? E essa questão é tudo essa complexidade. E além dessa questão de estar fora do mercado, é uma questão que a gente tem trabalhado muito com os nossos clientes também. Qual é a sua alíquota efetiva também? Porque se eu trabalhar só com a nominal, eu tenho uma estrutura de crédito diferente. Então, se eu empurrar para o meu cliente simplesmente uma alíquota de 27 lá na frente, ele vai falar assim, não consigo. Fica inviável, Fica inviável. Por mais que esse 27 vá dar crédito, e essa é uma mas vai ser uma porrada em muitas empresas de serviço para fazer uma simulação. Tem o caixa, né? Mas aquelas simulações que a gente fez, sem considerar o crédito, dá uns 15% de impacto. Mas é pouco crédito. Né? Mas considerando o crédito e tal. Então, assim, tem que ter todo um redesenho, né, dessas questões para ele poder passar essa questão. E você sabe, e quem fizer esse cálculo correto, quem botar isso, pode ganhar dinheiro com isso. É o diferencial, conseguir demonstrar, trazer às vezes um custo menor para o cliente, trazendo um resultado maior. Então, assim, vai ter muito exercício para ser feito, né, realmente. Né? Otávio, uma coisa que você está falando aí do ICMS, ISS, um tema que a gente debate muito aqui, é legal você estar aqui para nos ajudar, é assim, com a Lei Complementar 214, ela ainda prevê que tem uma certa autonomia ainda o Estado e o município. Sim. Por mais que tenha uma limitação. Sim. Essa autonomia não corre o risco da gente começar uma outra guerra fiscal, talvez um outro cenário, e isso ser um imbróglio para nós no futuro? O que me parece, assim, estão tentando construir agora nos novos projetos de lei complementar, principalmente que tratam contencioso, tributário, né? Que é o PLP 108, que 108, exatamente. Precisa ser aprovado. Precisa ser aprovado.
É assim, a gente não pode correr o risco de ter interpretações distintas entre os entes federativos, né, sobre um mesmo fato gerador. A premissa da reforma é que a interpretação seja a mesma. Mas né? o comitê gestor não traz essa integração geral? Traz, me parece que sim. Idealmente traz. O grande problema é se na prática, como o José está falando, acontecerem coisas diferentes. E no Brasil a gente costuma ter um pouco dessa A preocupação. gente né? até colocou que é o artigo 14 que fala da autonomia, né? Ou seja, a alíquota tem um teto, mas cada um tem sua autonomia. A autonomia de alíquotas, isso é evidente e isso é saudável, né? Porque daí é um incentivo bom, realmente, diferente dos incentivos que a gente tem hoje, que trazem muita complexidade, brigas entre estados. E os nossos sistemas vão ter que ter os 4.000 e tantas alíquotas, né? Isso não muda. Isso não muda. Pode ser que sejam todas iguais. Todas iguais. Mas cada um... Esse pressuposto está na norma e parece ser um pressuposto saudável. Agora, a interpretação, a regra foi construída para que não tenha interpretações diferentes, né? Diversas. Então, a estrutura foi feita nesse sentido. O problema é realmente o que vai acontecer na prática, se a gente vai ter eventualmente algo na prática que fuja disso, e daí vai trazer uma confusão enorme, realmente. Mas essa interpretação não pode ser para baixo, porque aí acho que é favorável ao consumidor. Perfeito, pode até vir a ser, né? Porque se ela tem um teto, todo mundo... Vamos dizer que todo mundo trabalha no teto. No teto, em termos de alíquota, né? Isso. Não, perfeito. Eu e acho aí, que a São trabalhada... Paulo quer dar um benefício... Não são muitos lugares, né, lá fora, né? Exatamente. Então, eu tenho locais onde o consumo é incentivado, né? Então eu trago... a lógica muda, realmente. Mudou. Né? É até a lógica que eu falei em São Paulo, ao contrário, os estados menores, porque a tributação vai ser no consumo, São Paulo vai levar uma vantagem muito grande, porque é o maior estado consumidor do Brasil. Agora, um estado menor que perdeu a arrecadação, talvez ela incentive o consumo e crie uma área de favorecer o consumidor. Né?